A graça e a paz, amadas queridas do meu coração. Eu sou Margarete Buranelli, Débora em Alagoinhas. Nossa meditação está em 2 Reis 4:2 e fala da mulher que ficou viúva e teve os seus 2 filhos ameaçados de serem levados como escrava. E ela nada tinha que fazer a não ser buscar o homem de Deus. E ela foi. E durante todo esse mês a gente tem ouvido palavras maravilhosas, explanações muito boas. Eu fico encantada de ver como de um só versículo Deus tem trazido tanta luz para tantas mulheres, tantos conselhos, tantas exortações, através de uma simples palavra. É como a nossa visão se alarga para a gente observar que apenas uma referência bíblica da palavra de Deus traz tanta luz para as nossas vidas, traz tanto esclarecimento para todas nós, que podemos ouvir todos os dias. Às vezes eu não consigo, ouço outros dias, mas eu sempre ouço todas. E quando a gente começa a meditar em cada frase dessa, eu me lembro que a gente tinha um estudo na Igreja Batista que falava sobre as promessas do nosso Deus, né? Então a gente tinha que tirar de cada versículo uma promessa, um comando, da mesma forma que a irmã fez aí na leitura de hoje. E eu glorifico a Deus porque Deus nos deu a inteligência e a sabedoria para fazer essas explanações. E a minha palavra hoje vai ficar na frase, o homem de Deus. Eu nem sei quantas vezes a Bíblia relata o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. E foi procurar o homem de Deus. E quantas vezes esse homem de Deus deu conselhos, deu orientações e discernimento para as pessoas daquela época. E eu fiquei me perguntando se por um acaso essa viúva não tivesse obedecido ao homem de Deus, né? Teriam se tornado escravos os filhos dela, teriam se tornado escravo ela, e ninguém sabe o que seria daquela família. Mas por obediência ao homem de Deus, a vida dela e a filha dos filhos dela foi salva. E eu fico glorificando a Deus mais ainda, pedindo ao nosso Deus que revele nos dias atuais homens de Deus. Porque os homens de Deus não são somente aqueles que eram eunucos ou que viviam dentro de um tabernáculo, dentro de uma tenda. A palavra de Deus fala que Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Moisés era um homem de Deus. Jó era um homem de Deus. Mas a palavra de Deus também fala o seguinte, que para você ser um homem de Deus, você tem que buscar os mandamentos dele, você tem que viver os mandamentos dele. E hoje nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser esse homem de Deus. Ensinar nossa casa ter um homem de Deus, o pai, um filho, um avô, que seja um homem de Deus. E lá em Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente no caminho do teu Deus. Isso é a receita de como ser um homem de Deus. Essa é a receita que todas nós precisamos ensinar aos nossos filhos, que nós mesmas, mulheres de Deus, precisamos ensinar aos nossos filhos para que a nossa casa seja edificada, para que a nossa casa não venha miséria, não venha doença, não venha nenhuma aflição que a gente não possa superar, que a gente não possa suportar. Então, muitos conselhos foram dados, mas como ser um homem de Deus está nessa referência, minhas irmãs, e eu espero em Deus que nossa casa, nossa vida, a nossa família, os familiares, o nosso trabalho, ele siga essa receita de Miqueias 6:8, que a gente siga o caminho de Deus para ensinar aos nossos filhos como ser um homem de Deus. Deus fique com vocês e nos ajude a cada dia.